primeiro lugar, um abraço para vocês todos. Obrigado, René, pela oportunidade. Um abraço para todos os meus amigos mineiros. Tenho um pouco de sangue mineiro. Minha mãe nasceu em Lavras. Estou hoje em Minas, tendo que trabalhar por aqui, um pouco longe da neurose de São Paulo, e trabalhando adoidado. Mas um abraço para vocês todos. Então, vamos lá ganhar bastante tempo. E quando o René me chamou para trocar ideias com vocês, ele havia comentado comigo a importância que a gente teria de trabalhar com o sermão, né? Com o sermão nesse mundo depois da quarentena. Eu propus para ele ampliar um pouquinho mais, e nós não teríamos condições de fazer uma avaliação de como nós poderíamos pregar nossas mensagens sem antes estar parando um pouquinho para levar em conta quem é esse novo crente, estou colocando entre aspas, quem é esse novo crente que está praticamente aí surgindo, né? Depois da quarentena. Quais são as perspectivas, o perfil. Então, eu dividi minha palavra em duas partes, é claro que eu vou resumir. Então, vamos lá, ganhando nosso tempo, devemos ter aí mais uns 30 minutos só por causa do tempo de ajuste, mas a gente está vivendo um momento totalmente diferente em nossa história, nossas gerações diversas está tendo que aprender. Então, na linguagem militar, existe uma expressão que diz o seguinte: decisões tomadas em tempo real podem não ser perfeitas. E é assim, nós estamos tendo que trocar o pneu do carro com um carro em andamento. O carro que eu digo é a vida da igreja, as atividades, as reuniões, nossos planejamentos, né? Está tudo andando, mas nós temos que aprender como fazemos nesse momento em si que nós estamos aqui. Depois de um breve momento de tensão no início, quando surgiu a quarentena, muitos pastores ficaram desesperados e agora vamos fechar a igreja, não há como fechar, etc. Então, toda uma discussão até que se descobre que igreja e templo são coisas distintas. O templo abriga a igreja, é uma estrutura que abriga. Nós não podemos confundir templo com igreja. Templo é necessário e nós precisamos levar em conta que o conceito do Antigo Testamento de habitação do sagrado em Jesus, em Paulo, ele passa pela revelação progressiva e tem um ganho, né, vamos assim dizer, gigantesco. Tá? Eu escrevi sobre isso. Opa, brigadão, em cima do lance aí, meninão. E eu escrevi um artigo no domingo, que saiu há 15 dias, outro vai sair agora, eu já tenho em mãos, né, e posso enviar para quem me solicitar. Aí está o meu WhatsApp, você me solicita, eu mando os 2 artigos em que a gente desenha isso com mais detalhes, assim a gente ganha tempo. Tá? Então, o que acontece? Nós hoje estamos já numa perspectiva do que eu chamaria de day after. Eu uso a expressão day after, pastor René e demais colegas aí, para representar o que será no dia seguinte. Day after, em inglês, significa dia seguinte. Essa expressão surgiu de um filme que foi lançado em 1983 para descrever o que seria o dia seguinte, o day after, de uma explosão atômica tentando destruir supostamente a região de Kansas City, onde na época havia o maior número de silos de mísseis intercontinentais de alta destruição atômica. Né? Se a Rússia atacasse, claro, isso foi uma ficção, o que seria o dia seguinte? Então, a minha colocação é a mesma. O que será de nós, líderes, pastores, no day after, no dia seguinte, ao receber os membros da igreja? Claro, teremos festa, teremos alegria, teremos o povo ali, até numa outra live, eu disse, gente, vamos diminuir o número o horário do culto para a gente ter condições de ter um tempo com os membros da igreja ali se abraçando, enfim, procurando saber como que passou, enfim, o seu período de quarentena. Então, até vamos diminuir um pouquinho o tamanho do culto. Mas, espera aí, para nós, pastores, temos de pensar estrategicamente. Nós temos de pensar que perfil de pessoa virá. Desculpem. Qual é a maneira que essas pessoas estarão encarando a igreja em si? Tá? Então, como será o nosso povo? Eu listei aqui algumas ideias, vou colocar aqui para vocês e ler ao mesmo tempo, para ganhar tempo. Como será o nosso povo, o nosso trabalho, nossa comunicação nesse day after? Como seremos no dia seguinte a este cenário religioso? O quanto estaríamos fragilizados como líderes ou fortalecidos?
o quanto nossas crenças e práticas religiosas foram abaladas e fragilizadas ou ressignificadas. Isso eu trato muito no primeiro artigo, que saiu há 15 dias, que eu posso te mandar. Como nos sentiremos, quais prioridades iremos redescobrir? O que vamos deixar de priorizar? Como valorizaremos a convivência em si? Né? Então, vamos ter que rever tudo isso, ter que reaprender. Temos aí que um aprender com o outro, nós temos de ter essa capacidade. Agora, eu tentei desenhar os primeiros traços do perfil do líder, aliás, do membro da igreja, das nossas ovelhas, né? Transformações no ir à igreja, essa expressão que tão comumente nós temos, né? Eu vou à igreja, aí o membro chega e fala o seguinte: bom, agora a sala da minha casa é a minha igreja. Então agora eu estou descobrindo que a habitação do sagrado é também na minha casa. Isso vai nos proporcionar grandes vantagens. Vamos aproveitar bastante isso, dando ao membro da igreja condições de desenvolver uma escola de paz, um culto doméstico e assim por diante. Eu fiz uma pesquisa em 2000, depois de 2011, esse ano espero fazer, junto à Ordem de Pastores, em que foi possível descobrir que cerca de 70% dos pastores não têm culto doméstico em casa. Mais ainda, 70% dos pastores não estão satisfeitos com sua vida devocional. Eu sei, volume de trabalho gigantesco, é muito complicado. Mas como falar de Deus se eu não falo com Deus? Então, um primeiro detalhe para o nosso trabalho de comunicação, de pregação, é nós aprendermos com pastores a selecionarmos um momento, de preferência de manhã, ficaria mais fácil, para nós conversarmos com Deus, para nossas mensagens serem resultado dessa conversa com Deus, nossos sermões serem resultados dessa conversa com Deus. Ensinarmos o membro da igreja também a desenvolver na sua casa cultos domésticos. O membro da igreja, uma outra característica é que ele foi empoderado. Ele agora tem a capacitação de dirigir um culto em casa, porque não tinha a nossa presença pastoral. Essa é uma outra segunda característica que nós temos de aprender em si. A centralidade do trabalho aos domingos, ela agora fica fragilizada, porque o membro da igreja todos os dias está em casa, a maior parte das pessoas. Então, aquele conceito que nós temos de apenas no domingo, de uma reunião de fim de semana, nós poderemos aprender a levar o membro da igreja a desenvolver um relacionamento familiar com Deus, a adorar a Deus, transformar o domingo, em vez de dia de agitação, num dia de celebração, não só no templo, mas também em casa. Isso vai proporcionar para nós algo interessante. Começarmos a ensinar líderes das suas casas, né, a aprenderem a preparar mensagens, pequenas meditações dos bíblicos, para fazer em casa. Aí nós vamos transferir um pouquinho do nosso papel de pregador para o membro da igreja, para o pai, né, às vezes para a mãe, às vezes para um filho mais velho, e eles poderão, inclusive, na igreja, na sua casa, terem um ambiente também de estudo da palavra de Deus, um ambiente também de admoestação, né? A fidelização à igreja e ao pastor, isso está em risco, porque muitos membros da igreja agora, longe em si do processo de relacionamento eclesiástico, eles começaram a ter acesso a nada mais, nada menos do que a outros links, a outros expositores da palavra. E se eu, como pastor, não tive tempo, não tive condições de investir muito, digamos, na palavra, no estudo, no pastoreio, quem sabe esse membro ele começará a pôr em xeque o meu ministério, a minha vida. Eu estava conversando isso com alguns alunos meus, as nossas aulas aqui na Teológica de São Paulo, elas estão todas online. Ele disse: olha, professor, sabe o que acontece? Eu acho que eu estou aprendendo assim, se eu for um bom pastor, cuidar bem das pessoas, dar um bom tratamento para minhas ovelhas, realmente essas alternativas de outros expositores da palavra não me colocarão medo, porque o pastoreio, o cuidado, o carinho, né, o acolhimento pastoral, que é tão comum ao trabalho pastoral, vai substituir essas alternativas. Olha, um preletor que eu ouço, um pregador que eu vejo na internet, pode ser até melhor que eu, mas ele falando para mim, mas ele não vai me visitar no hospital.
Eu falei, puxa, legal, você acertou a ideia. Então, se você não pôde conseguir desenvolver esse ministério, porque foi muito pressionado a trabalhar, a produzir, condições precárias de ministério, talvez agora é uma oportunidade de você deslanchar nesse processo e usar o púlpito como um dos meios, inclusive. Então, há uma fragilização do conceito de clerical que muitas vezes as pessoas atribuem a nós, pastores, né? Nós somos santos, a nossa oração que vale mais diante de Deus. Só que agora o membro da igreja, como eu disse há pouco, que é um pai de família, uma mãe, um filho, ele acabou tendo que cuidar da vida espiritual da família no dia a dia. Então, é o que a gente chama de empoderamento, né? Foi transferido um poder para eles automaticamente. E eles perceberam que eles podem orar a Deus não precisando necessariamente de nós. Isso não deve causar, digamos, um ciúme nosso, algo do meio. Nós temos que aprender aqui um princípio muito interessante que as empresas hoje estão aprendendo. Eles aprendem na Bíblia, nós às vezes não aprendemos, né? Então é assim, é o chamado stakeholders. Stakeholders significam os parceiros. Os membros da igreja hoje precisam ser considerados muito mais do que simples trabalhadores, contribuintes, simples crentes fiéis e obedientes, como parceiros, pessoas que poderão estar conosco. E já já vou mostrar como você, na mensagem, pode utilizar isso, um crente como parceiro em si. Tá? Então, é um outro desafio gigantesco. Existem outros temas de perfil do crente que eu espero publicar mais à frente. Eu estou preparando um formulário para respostas, né, de membros da igreja, anonimamente, e eu gostaria que você, quando estivesse pronto, esse formulário mandasse o link para os membros da igreja e nós vamos poder aprender como é que eles se viraram na quarentena e que igreja eles esperam. Claro, nós temos uma questão séria. Às vezes o membro da igreja pode não saber exatamente o que ele precisa, e tendo em vista a experiência que vamos tendo cada um de nós no ministério, nós poderemos saber mais do que eles. Mas aí entra um detalhe sério que nós temos de aprender logo de início, na preparação das mensagens, escolhas de temas de nossos sermões. É que nós, muitas vezes, trabalhamos muito na política de oferta. Eu acho que o membro da minha igreja, minha ovelha, precisa disso. E, às vezes, esqueço de olhar o chão da casa dele, olhar a situação do dia a dia que ele está enfrentando. Então, se eu pudesse dar uma dica para vocês, essa seria a primeira. Temos que trabalhar nos dois sentidos, uma política de oferta, mas também de demanda. E nós iremos descobrir muito com isso, iremos descobrir situações que serão atrativas para o membro da igreja nos ouvir. Eu não sei se vocês já perceberam, o membro da igreja, em geral, não leva mais Bíblia em muitas igrejas, né, em muitas comunidades e igrejas. Ele tem tudo no celular. Só que no celular ele também tem Facebook, Instagram, tem Pinterest, WhatsApp. Muitas vezes o culto poderá ficar olhando, consultando, sem ouvir a nossa mensagem. Se eu não me torno atrativo, não tem uma mensagem que começa até com título atrativo. Às vezes é um título comum, né? O servo fiel. Legal, mas que atrativo tem essa mensagem? Que atrativo tem esse título, percebe? As pessoas hoje, elas estão mais sensíveis a serem atraídas. Nós temos um conjunto de ofertas de significação de vida, fora a mensagem, fora a igreja, em muitos lugares. Eu não sei se você já fez um teste. Eu já fiz um teste comigo mesmo, para ver como é que funciona. Tá? Ficar consultando o Instagram, olhando as fotografias, olhando as mensagens. Nesse Instagram meu que apareceu aí, depois o colega vai colocar de novo, eu estou controlando aqui o relógio, porque eu estou com o tablet aqui, o celular aqui, isso aí, e estou também controlando o horário aqui. Então, esse Instagram que tem aí, Lourenço Stélio Rega, sem acento, tudo junto, eu coloco quase todo dia frases de desafios, não frases de autoajuda, eu não gosto disso. Então, nesse sentido, o que acontece? Se você perceber, você vai lendo. Meus queridos, eu deixei acontecer para saber como é que o membro da igreja se porta, né? Como é que uma pessoa se porta. Eu fiquei duas horas. Quando eu olhei no relógio, eu falei, bom, deixa eu olhar o relógio agora. Tinham passado 2 horas. Minha pergunta seguinte, como talvez seria a sua também, porque nós trabalhamos muito com finalidades e objetivos, foi,
E aí, Renê, o que eu aproveito com tudo isso? Né? O Hudson Galdino, meu querido lá do Rio, o que eu aproveito com, o que eu aproveitei com as duas, digamos, horas que eu passei nisso aqui? Elisvaldo, o que eu aproveitei nas 2 horas? Percebe? Então, o que acontece? Nós precisaremos aprender a lidar com esses fenômenos todos e saber como ajudar o membro da igreja a enfrentar essa situação. Política de demanda e de oferta. O que o membro da igreja demanda que ele nem sabe, né? E nós vamos ter que ajudar em si. Se você também precisar, eu só me escrever no WhatsApp. Eu, quando trabalhei no PDR, Plano Diretor de Educação Religiosa, desenvolvi um documento, um instrumento de perfil da igreja. Esse documento leva 6 meses para você responder, mais ou menos, com uma comissão. Eu te mando, está em Word, e aí você desenvolve o perfil da igreja. Isso é importantíssimo hoje. Como é que eu vou conseguir pregar, ensinar, escolher temas para a minha igreja se eu não conheço o perfil da minha igreja? E agora, mais ainda, com perfis mudados. Os membros da igreja virão com uma visão de mundo diferente, uma visão relacional diferente, uma visão de necessidades diferentes. E aí, então, se eu não atraio essa pessoa, existem outros atrativos. Percebem? Eu posso pensar, mas o poder da palavra, sim, sem dúvida nenhuma, não duvido no poder da palavra, mas eu vou aprender com Jesus, comunicador dos comunicadores. Ele usava a linguagem concreta, ilustrações, parábolas, para poder atrair as pessoas. Existem N textos, livros, artigos mostrando Jesus como o nosso grande comunicador. Então, eu tenho de crer no poder da palavra, mas eu preciso mais do que isso. Mais do que isso. Entender que eu vou ser usado como instrumento de Deus e tornar a mensagem de Deus atrativa para as pessoas. Um outro ponto essencial é que nós precisamos compreender claramente o papel que nós temos de esclarecer a palavra para o povo. Se eu utilizo uma linguagem cifrada, uma linguagem muito igrejeira, muito teológica, o povo não entende. Eu trabalhei produzindo um conjunto de mensagens, não eu sozinho, mas diversos autores, todos pastores. Tinha uma pessoa que não era pastor. E aí o que aconteceu? Queridos irmãos, eu sofria, porque a linguagem era tão cifrada, tratava de assuntos tão abstratos, e o que eu falei era: me preparem meditações para dar desafios para o dia a dia do cristão, sabe? Então foi muito difícil transpor da linguagem nossa eclesiástica, teológica, que nós tanto estudamos, para a linguagem do povo do dia a dia. Então, eu diria para os irmãos que nós precisamos conversar com o povo numa linguagem acessível. Isso o povo vai exigir. Cada dia mais, inclusive, tá certo? Outra coisa importante nas nossas reflexões, pregações, mensagens, é a escolha temática, além de eu conhecer o perfil da minha igreja. Esse instrumento vai te ajudar você a fazer isso com a sua igreja. Mas hoje, mais do que nunca, se eu não conhecer o novo crente que chega, que temas eu vou escolher? Percebem? Então, nós teremos que ter temas mais próximos da vida da pessoa, sem deixar de ensinar a verdade, mas aplicando a verdade na vida concreta. Ao terminar uma mensagem, sabe qual é a pergunta que o membro da igreja faz? Como é que eu aplico isso na minha vida? Percebe? Se eu fosse fazer uma explicação sobre a doutrina da Trindade, no livro de Esther, bom, primeiro eu não vou achar ali muito isso, porque nem fala de Deus. As explicações metafísicas e metacarpianas sobre a doutrina da Trindade no livro de Esther. Tá, é legal, bonito, né? Mas o que vai servir para a vida prática e concreta do crente em si? Nós precisamos ir além da mensagem da salvação. Importantíssima mensagem. Para o não crente, para o crente, ele precisa aprender a colocar a salvação na vida prática, na vida concreta. Percebem? Se o evangelho só serve para salvar uma pessoa e dar o céu, por que Jesus disse: eu vim para que tenham vida e tenham uma vida abundante, mesmo na quarentena? Se você pega o Novo Testamento, a maior parte vai falar da nossa vida aqui e agora, percebem? Então, a agenda temática, ela está se alterando.
há discussões que já não serão mais importantes para o povo. Discutir calvinismo, arminianismo, fundamentalismo, conservadorismo, etc., não mais será importante. É mostrar a Bíblia como a palavra de Deus eterna para as pessoas. As pessoas hoje estão mais atentas, mesmo em saber, em tornar o evangelho real para as suas vidas. Porque lá na quarentena, nós estamos, que temos a palavra, tendo facilidade, e o povo de Deus, que eles estão consultando rede social, perdendo tempo, falando com amigos, excelente, mas falando o quê? Quais são os valores, os princípios? Eles estão aprendendo a usar e estudar a Bíblia? É um desafio gigantesco para nós, tá? Então, nós temos de ter sabedoria para nós não cairmos na autoajuda. Esse é um ponto essencial. Nós temos que falar a gente humana, em linguagem que alcance o seu mundo. As pessoas estão querendo mais e mais um evangelho concreto que mostre o caminho. Eu me lembro quando fazia um estudo sobre o Bispo Macedo, e fazia um estudo sobre o evangelho da teologia da prosperidade, o evangelho de mercado. Numa das gravações, o Bispo Macedo disse: nós temos um Deus que funciona. Claro, do ponto de vista mercadológico. E eu perguntaria, nós temos o evangelho que funciona na vida do crente ou um conjunto de ideias abstratas? Ou uma mensagem que só fala sobre o futuro, a vinda de Cristo? Nós precisamos entender que seremos testemunhas, Atos 1:8, com vida concreta, não só com palavra. Então, fica esse desafio de tornar concreto, escolher temas que tenham a ver com a vida da pessoa em si, que possam trazer benefícios à pessoa e levar a pessoa a viver o evangelho de tal maneira que ela tenha condições de mostrar o Cristo vivo e real. Não só um Cristo teórico, não só um Cristo ideia, mas um Cristo que mudou a vida dela, que deu razão de existência da vida dela em si. Tá? Então, nós temos de trabalhar de tal maneira que nós venhamos a ter um evangelho vivo que torne a nossa vida um evangelho, torne a nossa vida uma boa nova, não só apresentando o plano da salvação, mas mostrando uma vida salva em si. Então, vamos caminhar um pouquinho mais. Nós temos que... Eu tenho um artigo que eu escrevi, que saiu na minha coluna no Jornal Batista, todo segundo e quarto domingo do mês sai um artigo meu. Então, eu tenho um artigo que eu escrevi com o título Teologia da Segunda-feira. Teologia da Segunda-feira, eu procurei, ao longo do tempo, como eu hoje estou mais na área acadêmica e denominacional em si, eu, na realidade, acabo tendo um contato maior com o membro da igreja. Não dá tempo de eu pastorear, eu tenho que deixar isso para os mais jovens. Então, eu tenho mais contato com líderes das igrejas e membros das igrejas. E eles têm mostrado para mim que eles querem aplicar a mensagem na vida. Eles querem aplicar a mensagem no dia a dia. Então, eu escrevi esse artigo, Teologia da Segunda-feira. O que o meu sermão, a minha mensagem, vai ser útil, do que o meu sermão, a mensagem, vai ser útil para o membro da igreja na segunda-feira. Quando ele acordar às 5 da manhã, às 6, às 8, para telefonista, para a dona de casa, para o engenheiro, para o médico, o que eles vão fazer com a minha mensagem em si. Então, isso é importante que você leve em consideração. Será que estamos pregando, ensinando, escrevendo nossas reflexões, preparando nossas ovelhas para o céu? Nem sempre sendo lúcidos e claros em como aplicar o que pregamos para a vida? O membro da igreja hoje, o novo membro da igreja, vai querer vir para ver um evangelho concreto. Então, nós temos que transformar o conhecimento teológico que nós temos, altamente abstrato, em algo concreto e vivenciável no dia a dia, na segunda-feira em si. Jesus fazia o tempo todo isso, como eu falei com vocês, usando figuras concretas da vida. É o nosso papel que nós temos de pensar. Será que nós estamos pensando em nossa pregação como um meio de graça? Como os católicos, que transformavam a missa em meio de graça? Percebem? Nós temos de pensar isso. A palavra de Deus, ela é apresentada a nós para nos levar a compreender, para levar o povo também a compreender em si. Agora, é interessante que quando nós vamos pregar, muitas vezes a pessoa sai com uma elevada consciência de culpa. E hoje as pessoas estarão mais sensíveis a isso. Esteja certo.
Pessoas que saem dos nossos sermões com uma consciência de culpa elevada, porque nós julgamos, nós mostramos os erros, nós admoestamos, e é o nosso papel, sabe? Papel profético. Mas você já imaginou ir no médico, em que você chega nesse médico e ele descreve, você fala dos seus sintomas, e esse médico, ele mostra, pois é, eu tive 10 pacientes com esses mesmos sintomas que você. Dos 10, 9 já morreram. Um está mal na UTI. Bom, desculpe, próximo paciente. Ele fez o diagnóstico, mostrou o resultado, mas esqueceu de uma coisa importante. Esqueceu de falar a terapêutica. Se uma pessoa sai de nossas mensagens apenas com consciência de culpa, mas sem saber o que fazer para conquistar a cura, a resposta para as suas mazelas, nós vamos transformar nossas ovelhas em neuróticas e infelizes. Eu tive um dos meus mentores, já falecido, americano, Dr. Thurman Hill Bryant. Ele foi diretor da Faculdade Teológica de São Paulo. E ele disse o seguinte, olha, falando aos alunos, numa classe de Antigo Testamento, olha, nossas mensagens precisam ter duas ênfases. Primeira ênfase, julgamento, mostrar o que está errado. E a segunda etapa, esperança, mostrar como corrigir, qual é o caminho que Deus dá para corrigir em si hoje. Então, esse é um novo desafio e nós teremos um povo muito mais sensível a isso. A partir do momento que eu mostro uma mensagem para o povo e concreta, esse povo vai se agregar ao meu modelo de vida, de ministério, vai se agregar mais em querer me ouvir, percebem? Outra coisa importante é que o léxico, o dicionário, o uso de palavras hoje, as palavras que geralmente utilizamos, ele está mudando. E agora mais ainda. Claro, continuam palavras importantes para nós trabalharmos, como arrependimento, confissão de pecados, salvação. Mas hoje as pessoas estão procurando palavras como relacionamento, relacionamentos saudáveis, saudáveis em diversos aspectos, inclusive familiares. Trabalharmos não só com a necessidade da pessoa pedir perdão a Deus, mas também para as pessoas aprenderem a perdoar as outras pessoas. O tempo de resposta entre serem ofendidas e irem perdoar deve ser cada dia mais encurtado. Vida cristã prática. Futuro incerto, vida cotidiana. É um outro conjunto de palavras que precisamos levar ao povo. Isso significa que nós precisamos ensinar mais esperança, mais confiança em Deus, mais confiança no próximo em si e levar as pessoas a entenderem que esse mundo cada dia vai piorar mais. Né? Olha a situação, a crise do país nesses últimos dias, hoje inclusive. Outra palavra importante para você usar muito hoje no dicionário do Day After, né? Solidariedade, mostrando às pessoas como elas podem se dar umas às outras. Generosidade, no mesmo caminho. Cuidado com a saúde, não apenas espiritual. Às vezes nós caímos, sabe, o Hélio, o Diego, Erisvaldo, nós acabamos caindo num teologismo, definindo tudo na vida a partir e ficando só no espiritual. Temos que entender que a nossa vida, ela é espiritual, ponto de partida, mas ela é mental, emocional, ela é física, ela é relacional. Muitas enfermidades que nós temos, os médicos têm falado isso, o pessoal da área de saúde, elas têm origem, muitas vezes, lá no fundo, na nossa vida íntima, na vida espiritual, mas também na vida emocional. Então, nós precisamos dar cuidado com a saúde, ajudar as pessoas na igreja, nossas mensagens trazerem princípios de Deus para uma vida saudável. Outra, qualidade e dignidade de vida. Mas o céu, sim, eu sei disso, só que agora estamos vivendo agora, nesse momento. Então, nós precisamos, nesse momento, mostrar às pessoas como alcançar qualidade e dignidade de vida. Vida impactante e modelo de vida, para que eu possa ser o evangelho, ser ali a encarnação de Deus, claro, encarnação entre aspas, lá no meu emprego, na escola, entre os vizinhos e no meu próprio lar, percebe? Então, a vida impactante modelo. Aqueles que transtornaram o mundo chegaram até nós, Atos 17:6. Transtornar é virar de perna para o ar no grego. É revolucionar. Então, nós precisamos tornar crentes revolucionários
usando o evangelho como ponto de partida. Outra palavra importante, outra expressão, oração, vida de oração. Não uma vida de oração com pires na mão pedindo tantas coisas para Deus, mas ensinar a orar e transformar a oração num nível de dependência de Deus, de adoração a Deus. Mais ainda, adoração. Precisamos rever o nosso modo de adoração. Empatia, propósito de vida. Esse é um ponto essencial. Muitas pessoas vão procurar médicos porque não têm propósito de vida, razão de existir. Ah, minha razão é Jesus. Tá, tudo bem, excelente. Me explica isso na prática. Minha razão é Jesus no meu trabalho, de que maneira? Vou parar o meu serviço e pregar uma mensagem a cada minuto? Não é assim. Como é que Jesus é a minha razão de viver? O que do Evangelho é a minha razão de viver? Vejam, eu estou mostrando para vocês temas que vocês precisam trabalhar. Gestão do tempo. Gente do céu, chega crente que fala assim, e agora, o que eu vou fazer a semana inteira? Eu estou de férias antecipada. E eu não tenho plano, não posso viajar, não posso sair de casa, só posso ir na farmácia, só posso ir no mercado. Como é que administro o tempo? Como é que vocês acham que os membros da igreja, sua igreja, suas ovelhas, estão administrando o seu tempo? Eles já aprenderam isso? Eles sabem disso? Tudo bem, eles sabem evangelizar, eles sabem contribuir para missões, mas eles sabem administrar o tempo? Agora é hora de você poder ensinar essas pessoas em si, né? Dons de serviço. Nós temos de levar em consideração também que as pessoas têm dons. Não é só o dom pastoral, o dom do missionário, o dom do evangelista. Cada crente tem dons de serviço. Nós temos isso na Bíblia em si. Espero que Deus me dê tempo e condições de terminar o meu livro sobre dons, que tem um inventário sobre dons, inclusive na internet, que eu quero inserir. Como lidar com a realidade virtual? Como me portar diante de um WhatsApp? Me comunicar num ambiente de tensão, usar meu tempo com rede social. Eu escrevi um artigo no Jornal Batista sobre isso, só você me pedir, eu também te envio em si, né? Como lidar com esse mundo tão complicado, com essa democracia digital, né? Como é que eu vou fazer isso? Percebem? E então agora, caminhando aí mais para o fim, né? Nosso tempo está vencendo, entre o estilo de nossos sermões. É necessário uma revisão completa. Tá bom? Sabe por quê? Eu vou dar algumas ideias para vocês. Ao longo do tempo, nós tivemos transformações no púlpito. Não sei se você concorda comigo. No passado, depois de formado, o pastor estudava direito e transformava o púlpito numa tribuna. Depois foi a vez da psicanálise. Aí transformávamos o púlpito em divã. E agora veio a época do coaching cristão. E o púlpito está repleto de psicologia positiva, que enaltece o poder da ação, que é o livro do Paulo Vieira, um dos gurus desse grupo, né? Acabaram com uma grande profissão, muito usada nos Estados Unidos para ajudar pessoas, que é o coaching. Infelizmente, agora nós estamos nesse processo de autoajuda no púlpito. Então, gente, precisamos tornar o púlpito realmente o ponto de contato da palavra de Deus com o povo em si. Em geral, nos seminários, nós fomos formados no estilo Brodos. Se ninguém estudou, alguém não estudou Brodos aqui, de repente você pode ter estudado um livro que se baseou no estilo Brodos. O que é o estilo Brodos? É o estilo racional, não é só dele, mas o livro dele é chave para isso. O sermão tem introdução, onde você apresenta o título, você vai apresentar ali um resumo, uns destaques da mensagem, onde você vai mostrar um problema que você quer resolver, a grande pergunta sua. Cada ponto do sermão a seguir, 3 ou 4 pontos, deve responder essa pergunta. Primeiro argumento mais fraco, segundo médio, terceiro mais forte. E é a conclusão. A conclusão você tem que fazer uma recapitulação e aplicação. Tá, tudo bem, muito bonito, muito lógico. Eu ensino o aluno no seminário a preparar mensagem em 15 minutos, com estilo Brodos. Pergunta, será que o povo tem uma visão lógica? O povo está preparado para desenvolver a compreensão lógica? Se isso nem acontece no dia a dia, já se descobriu hoje que as pessoas ouvem mais com o coração do que com o cérebro, do que com a cabeça. Assim, então, as pessoas ouvem
Mas estão alguns aqui é o Google falando comigo aqui, fica vigiando minha voz, desculpe. Então, nós precisamos entender que as pessoas elas precisam ser tocadas no coração. Elas precisam ser mobilizadas para poder entender a palavra de Deus e aceitar aquilo que nós queremos. Na área de liderança hoje existe o que é chamado de storytelling, significa contação de histórias. Então, storyteller é o contador de histórias que vai envolver a sua equipe, o seu trabalho, por meio de histórias concretas da vida que vão ilustrar o desafio da organização em si. Aí você fala, poxa, você foi de novo na área de liderança? Sim, porque isso eles aprendem onde? Na Bíblia. Jesus era um verdadeiro contador de histórias. Ele sabia dialogar com o público, ele sabia pegar o coração do púlpito em si, do público em si. Então, eu já experimentei pregar a mesma mensagem estilo Brothers e a mesma mensagem estilo contação de histórias, dialogando com o público, batendo papo com o público. Os resultados são radicalmente diferentes. É muito, muito interessante. Para mim, que dou aula, é mais fácil porque a gente dialoga com os alunos o tempo todo, né? A gente é avaliado pelos alunos o tempo todo. Mas eu tenho trazido da sala de aula essa experiência de bater papo com o público em si, dialogar com o público. Já chegou numa vez numa igreja fora de São Paulo, em que eu pedi para colocar o microfone lá no auditório. E depois de uma mensagem, o público começou a fazer perguntas da mensagem. Você já imaginou você fazer isso? O público vai falar, caramba, o meu pastor mudou, né? Agora o meu pastor está querendo ouvir o público também. Então, se você prega uma mensagem lá, digamos, em meia hora, 20 minutos, 25, dê 10 minutos para o público dialogar com você. Procure pegar a sua mensagem e começar inicialmente com uma história, contando uma situação. Eu leio muitos livros de meditação diária. Eu gosto muito lá nos Estados Unidos se usa muito daily bread, my daily bread, quer dizer, meu pão diário. No Brasil tem pão diário do pessoal lá do Paraná. É muito interessante. Tem outros interessantes, mas esse eu acho melhor, porque toda meditação diária, eu e minha esposa toda manhã fazemos isso, nosso cultinho doméstico, conta uma história, cativa o coração da gente. Então, esse é um ponto essencial que eu daria uma sugestão hoje, muito mais o público quererá isso, entendeu? Agora, eu diria para você o seguinte, diante dos cultos virtuais da quarentena, o crente percebeu que existem alternativas de comunicação. Então, esse é um desafio para nós. Eu me lembro que, quando estava como um dos pastores da Igreja Batista em Perdiz, na década de 80, eu estava ali, Renê, com o ministro de música, o outro pastor da igreja, nós éramos diversos pastores, viajou, e falou, Lourenço, esse domingo você cuida do púlpito. Aí eu conversei com o ministro de música e nós fizemos uma mensagem que nós fizemos mais ou menos um sermão cantado. O que eu fazia? Eu lia um texto bíblico, apresentava um desafio daquele texto para a vida do crente, em seguida vinha um cântico que o ministro de música combinou comigo. Foi assim o culto inteiro. E o povo saiu muito edificado. Claro que uma irmãzinha, no final do culto, me perguntou, pastor, não teve mensagem hoje, não teve sermão hoje, porque está acostumado com o nosso modelo Brothers. Então, procure aprender, procure ensinar um ao outro estratégias diferentes de ação no culto em si. Tá? Bom, caminhando um pouquinho aí agora para o nosso, enfim, a sensação do tempo tem mudado ao longo dos últimos meses, dos últimos anos. Agora a sensação de tempo está radicalmente mudada. Tá certo? As pessoas agora eles viveram um tempo e agora querem aproveitar esse tempo o máximo possível porque não sabem mais como estão, não aguentam mais como, enfim, eles podem estar usando o tempo. Está muito livre. Vou fazer uma simples ilustração. Eutico, Atos 29. Atos 20, versículo 9. Eutico era um jovem que ele caiu na janela depois de um tempão que Paulo pregou. Discussões teóricas ficam discutindo se ele caiu do lado de dentro ou do lado de fora da janela. Isso não importa. Importa uma coisa. O Eutico de hoje cairia da janela
depois de uma mensagem de 10 minutos. Percebem? Então, nós temos de aprender a sintetizar. Temos de aprender a utilizar expressões que cheguem no chão dos membros da igreja. Eu acho interessante algumas mensagens. Nós estamos acostumados, como professores, a trabalhar com os alunos 1h30, é muito tempo. Então, você tem que criar dinâmicas, etc. Mas uma mensagem, o público que não é público acadêmico, ele não vai estar acostumado. Você pega um vídeo no WhatsApp, se esse vídeo passa de 1 minuto, já é de procedência maligna. É ou não é? Fala a verdade para mim, percebe? Se você pega uma mensagem que passa de umas 8, 10 linhas, o povo já não lê mais. Então, eu queria dizer para vocês, já encerrando então agora a minha palavra, nós precisamos aprender a sintetizar, usar expressões que venham a trazer de maneira clara a mensagem que nós temos de dar. Outros desafios teremos pela frente, não apenas a pregação. Que tal nós, colegas, ajudarmos uns aos outros? Nos grupos de WhatsApp, em vez de discutirmos aí grandes temas de estresse, né, doutrinário, nós mostrarmos como podemos ajudar uns aos outros. Esse é um grande desafio que nós temos hoje, especialmente no púlpito, que é uma área muito sensível. Ok, Renê, conseguimos resumir? Não sei se temos mais algum tempo. Eu passo a palavra a você agora.